Olá, amados. É uma alegria e um prazer muito grande, poder estar aqui novamente para compartilhar com vocês o pão da vida, a palavra de Deus. E dando continuidade à nossa série sobre o livro do pastor Mark Phelan, O Mistério da Profecia, o nosso tema de hoje é mensagem urgente. As pessoas que estão vivendo nesse mundo necessitam de uma mensagem urgente, necessitam de uma mensagem de esperança. E a palavra de Deus traz esperança para esse mundo. As pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que estão nos presídios, as pessoas que estão no comércio, as pessoas que estão em seus trabalhos, enfim, não importa onde as pessoas estejam, todas necessitam de esperança. E essa única esperança está em Jesus Cristo. E Jesus escolheu um povo, separou um povo para levar esperança para esse mundo. E quem é esse povo? Todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador. O sermão de hoje vai abordar a história da cidade de Pompeia. Pompeia era uma cidade que ficava em Roma, Hoje ela ficaria na Itália, ali no continente europeu. A cidade de Pompeia ficava perto do que hoje é a cidade de Nápoles. E o interessante é que as pessoas que moravam em Pompeia, eles levavam a vida de prazeres. Eles levavam a vida de acordo com os seus desejos e seus pensamentos carnais. Eles, na verdade, eles eram depravados. Viviam para a carne, viviam no adultério. A vida daqueles moradores era uma vida de transgressão perante o Deus do céu. A história de Pompeia é semelhante à história de Sodoma e Gomorra, pois as mesmas práticas que aconteciam em Sodoma e Gomorra também acontecia na cidade de Pompeia. O interessante é que em Pompeia existia um vulcão que há muito tempo não entrava em erupção. Mas de repente começou a haver estrondos, tremores de terra. E a notícia de uma possível erupção se aproximava. Um grupo de pessoas começou a levar a mensagem de que o vulcão poderia entrar em erupção a qualquer momento. Mas os moradores daquela cidade rejeitaram. E com o passar do tempo foram se acostumando com os tremores de terra e os estrondos. O tempo passou até que um dia a situação mudou. E eles foram pegos de surpresa. E o que aconteceu em Pompeia foi algo terrível, foi algo complicado. Eu convido você a ter uma pequena noção do que aconteceu na cidade de Pompeia no ano 79. Havia feriados em homenagem ao imperador Vespasiano, falecido há pouco tempo, e jogos atléticos no ginásio central. À tarde também haveria um festival de teatro e muitas peças estavam em cartaz. Os tribunais estavam fechados devido ao feriado, mas o fórum estava cheio de gente. Eram veranistas que visitavam a cidade. De repente, um som violento e estrepitoso fendeu os ares. O Vesúvio não estava mais adormecido. Da montanha, uma gigantesca nuvem elevou-se, escurecendo o céu. As pessoas começaram a gritar que o Vesúvio havia explodido. Todos os que puderam largaram tudo e correram para as ruas como loucos. Em pouco tempo, a fumaça tóxica começou a fazer as suas vítimas. Crianças choravam perto do corpo de sua mãe e elas mesmas já não suportariam o gás por muito tempo. Os animais ficaram enlouquecidos. Tudo foi muito rápido, mas o sofrimento parecia durar uma eternidade. Era a 7ª hora, horário de Roma. Começava o sepultamento de uma grande cidade. Eu tenho aqui um pedaço de lama vulcânica do Vesúvio. A leveza e durabilidade fazem-na parecer um pedaço de concreto natural que revelou outra curiosidade durante as escavações.
Os arqueólogos começaram a reparar que algumas áreas das ruínas tinham a lama endurecida, porém ela era oca. Alguém então teve a brilhante ideia de, antes de destruir o bloco, colocar um pouco de gesso dentro e fazer um molde para ver o que encontrariam. O resultado é que foram descobertas dezenas de pessoas, animais, famílias inteiras de adultos e crianças. Alguns escondidos em cantos das casas, como este menino, originalmente encontrado no canto de uma casa que parece em posição de prece. Outros foram achados dormindo, agonizando ou gritando de terror, como neste molde que distingue o rosto da vítima. Como os prédios não foram demolidos, os corpos não foram esmagados. A população provavelmente fugiu como estava. Os que estavam nas termas, sem roupa, os atores no teatro, com as roupas que usavam no ensaio. Enfim, não houve tempo para salvar nem mesmo objetos mais preciosos. Joias, moedas, pratas, documentos legais, tudo foi abandonado. Imagine que, antes da tragédia, muitos estavam curtindo a vida, como se não tivessem jamais de prestar contas dos seus atos a Deus. Frases de deboche escritas nas paredes e muros dos bordéis de Pompeia e Herculano mostram que aquelas cidades viviam para o vício, a promiscuidade e a falta de compromisso. Irmãos, vocês puderam notar que cena de horror, que cena de desespero. Eles foram pegos de surpresa. Eles não acreditaram na mensagem de que o vulcão poderia entrar em erupção. O interessante é que a cidade de Pompeia, ela ouviu a mensagem de Cristo. A história diz que no ano 31, Cristo foi morto, foi levado à cruz. No ano 31, Cristo ressuscitou. E no mesmo ano 31, Jesus subiu ao céu. Porém, quando Jesus subiu ao céu, os discípulos ficaram na terra para pregarem o evangelho a todas as pessoas. E aquela cidade ouviu falar de Jesus. Aquela cidade ouviu falar da misericórdia de Deus através da pregação dos apóstolos. Aquela cidade tinha mais ou menos em torno de 16 a 20 mil pessoas. E quando Cristo sobe ao céu no ano 31, o que acontece? Os discípulos se espalham pelo mundo para levar o quê? O evangelho. E o interessante, irmãos, é que 48 anos depois da mensagem do evangelho ser espalhada pelo mundo, 48 anos depois de que Jesus subiu ao céu e os discípulos saíram para evangelizar, a cidade de Pompeia se fechou e rejeitou a mensagem de alerta de Deus e continuaram em suas práticas horrendas, depravadas. Mas um dia, quando o vulcão entrou em erupção, os irmãos viram o que aconteceu com aquela cidade. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 14, versículo 6. Só que antes, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, Criador do céu e da terra, nós te pedimos, Senhor, humildemente, que nesse momento o Espírito Santo possa nos conduzir a Tua palavra e em toda a verdade. Abençoe, Pai, cada pessoa que está assistindo e que o Espírito Santo possa traduzir essa mensagem aos seus corações. Fica conosco, abençoe o pregador para que ele seja apenas um instrumento em Tuas mãos, no doce nome de Jesus. Amém. Irmãos, diz assim, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Irmãos, no passado, a cidade de Pompeia recusou a mensagem de alerta, a mensagem de perigo.
história diz que João estava na ilha de Pátmos e Deus apareceu para ele na pessoa de Cristo. E Cristo pediu para que João escrevesse em um livro as revelações do futuro. E Cristo mostrou para João o tempo. Cristo mostrou para João o que aconteceu no passado, o que aconteceu no presente e o que iria acontecer no futuro. E a mensagem de João, que ele escreve aqui, o alerta de Deus, é o seguinte: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do nosso juízo. Nesse exato momento, esse planeta está sendo investigado. A minha e a sua vida está sendo investigada diante de Deus, precisamente no santuário celestial. E o anjo clamou: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. No passado, o povo de Israel estava preso no Egito. E Deus separou Moisés para que ele pudesse libertar o seu povo. E assim Deus o fez. Através de Moisés, Deus libertou o seu povo das mãos de Faraó. Deus libertou o seu povo da escravidão. E Deus conduziu o seu povo. E quando chegou em determinado lugar, no deserto, Deus pediu para que Moisés subisse no monte Sinai. Quando Moisés chegou até o monte Sinai, Deus apresentou para ele a lei de Deus. A história diz que o próprio Deus deu nas mãos de Moisés a lei que governa o céu, a lei que governa o universo. E essas tábuas de pedras são do próprio trono de Deus, que é eterno e que dura para sempre. Assim como o trono de Deus é eterno, a lei que Deus deu a Moisés também era eterna. Também é eterna, porque essa lei revela o caráter de Deus e revela o seu governo. É a lei do amor, é a lei da liberdade. E precisamente, irmãos, no quarto mandamento dessa lei, existe um sinal de Deus. Porque a história diz que o anjo temer a Deus. A história diz que o anjo fala assim: temer a Deus. Nós vivemos em um mundo que as pessoas adoram várias divindades. Mas o Deus verdadeiro, o Deus eterno, é aquele que se revelou para Moisés no Monte Sinai e entregou para ele a sua lei. Porque exatamente, irmão, no quarto mandamento, Deus se revela como Criador da vida e mantenedor do universo. É no quarto mandamento que Deus se revela como Deus, como Criador, como Senhor da sua e da minha vida. É a lei da liberdade. O Deus que devemos adorar é o Deus que criou o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. O Deus que você deve adorar é aquele que criou o céu, é aquele que criou o universo, é aquele que criou a vida. O Deus que nós devemos nos prostrar é o Deus que libertou o povo de Israel da terra do Egito. Essa é a mensagem que nós temos que transmitir para o mundo.
que existe apenas um Deus, Criador e mantenedor de todo o universo, de todas as coisas. E esse Deus se revelou para Moisés quando entregou em suas mãos a sua lei, a lei que governa o universo. Essa é a mensagem de alerta que eu e você temos que proclamar para esse mundo. Que existe um Deus verdadeiro e que nesse exato momento a minha e a sua vida está sendo julgada por Ele. E é através dessa lei que está sendo feito, que está sendo realizado o julgamento. Temer a Deus e dar-lhe glória. No quarto mandamento, onde Deus se apresenta, onde Deus se revela como Deus, como Criador e mantenedor de toda a criação. O quarto mandamento que não é aceito por grande parte dos cristãos do mundo, que preferem seguir mandamentos de homens, assim rejeitando o mandamento de Deus. Pois quem escreveu os 10 mandamentos foi o próprio Deus. E muitas pessoas falam assim: olha, mas Deus deu aqueles mandamentos, e principalmente o sábado, para o tempo de Moisés, para aquele povo. E quando você vai lá em Gênesis, você vê que no 7º dia Deus abençoou, santificou e descansou de toda a obra que, como Criador, Ele havia feito. Então, o sábado é um sinal de Deus e seu povo desde a criação. E no sábado, na lei do sábado, dos 10 mandamentos, que é o quarto mandamento, Deus se revela como Deus, Criador e mantenedor da vida. Essa mensagem deve chegar a todas as pessoas. Essa é a mensagem urgente que o anjo está clamando. Ele está gritando para que as pessoas do mundo se arrependam e vivam de acordo com os princípios da lei de Deus. Que esse mundo se prostre diante do governo do Deus Todo-Poderoso. No passado, Noé obedeceu a Deus e a graça de Deus o alcançou. Hoje não é diferente. Aqueles que vivem pela obediência alcançarão a graça de Deus, alcançarão misericórdia. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se você aceita viver como Jesus viveu, você está livre de toda culpa. Quando eu confesso o nome de Jesus, não é apenas de boca, mas eu tenho que confessar o nome de Jesus em vida. Eu tenho que viver o nome de Jesus. Eu tenho que amar como Jesus amou. Eu tenho que zelar das pessoas como Jesus zelou. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Assim, de fato, eu estou em Cristo. E quem está em Cristo, não há condenação nenhuma. Nós precisamos entender esse mandamento. Nós precisamos entender o que Paulo está querendo nos explicar aqui. Se você está em Cristo, você vive para Cristo. Você não vive mais para esse mundo. Se você está em Cristo, se eu estou em Cristo, o nosso foco é servir a Cristo. E nós servimos a Cristo amando o próximo e trabalhando
para que essa mensagem chegue a todas as pessoas na terra. Versículo 4 diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, a carne nos leva para o pecado. A carne nos leva para a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas quando nós estamos em novidade de vida, nós andamos em Cristo. E as obras de Cristo nos levam para a vida. Quem anda em Cristo anda na obediência. Anda no temor do Senhor. Temer a Deus. Anda dando glória ao Senhor. E Jesus está chamando você. Jesus está chamando a mim. Para que a igreja dele ande no temor. Ande no amor. Ande na adoração a Deus. Eu tenho que aceitar Jesus, sim. Mas não só de boca, não só de palavras, mas de vivência, de obediência. Cristo me chamou para viver para Ele. Cristo me chamou para pregar sobre Ele para as pessoas. E Cristo está te chamando para o mesmo hoje, para uma vida nova em Cristo Jesus. Cristo é a boa notícia. Cristo é a mensagem urgente que necessita ser pregado a todas as pessoas. A boa notícia é que Jesus veio a esse mundo, venceu o pecado e nos garante salvação. Jesus é a boa do Evangelho. Jesus é a boa nova. Jesus é a nossa esperança. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículo 9, e diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Cristo nos perdoa. Cristo nos liberta. Assim como no passado, Cristo libertou o seu povo das mãos de Faraó, da escravidão dos egípcios. Hoje, Cristo se apresenta para nos libertar da escravidão do pecado, da escravidão do maligno, que deseja destruir não somente a nossa vida, mas também a nossa casa, a nossa família. Cristo traz liberdade para esse mundo. Cristo é a liberdade desse mundo. Cristo é a luz da esperança para nossas vidas. Então precisamos sim confessar a Ele as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, para que Ele tenha misericórdia de nós. Ele é o nosso advogado fiel. Ele sabe as suas lutas. Ele sabe as suas dificuldades. Mas Ele está só esperando você agir e pedir: Senhor, tenha de misericórdia de mim. E Jesus imediatamente entrará na sua vida, entrará na sua casa, irá fazer morada. E Ele vai guardar você do devorador de vidas, daquele que foi expulso do céu, daquele que veio para esse mundo para trazer morte e destruição.
Então Jesus é aquele que nos oferece a verdadeira liberdade, não essa liberdade falsa que o mundo nos oferece, mas a liberdade verdadeira. A liberdade de você deitar, né, a sua cabeça no seu travesseiro e você descansar, você dormir em paz, porque você está em paz, está com a consciência limpa diante de Deus. A melhor coisa do mundo é você deitar com a consciência limpa diante de Deus. E Cristo disse: meus filhos, venham, eu vos dou liberdade. Eu vos dou salvação. Eu vos dou perdão. Mas o perdão de Cristo só é para aqueles que andam na obediência a Cristo. Certa ocasião Jesus disse: eu sou a figueira, vós sois os ramos. E se os ramos não estiver conectado à figueira, os ramos vai secar e vai morrer. Então nós precisamos andar na obediência de Cristo, para que assim nós possamos ter a verdadeira liberdade. Para que assim nós possamos ter a verdadeira salvação, precisamos viver na obediência do Pai. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 1, versículo 21. Diz assim: e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Irmãos, Jesus é a nossa salvação. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é um nome poderoso. Ele venceu o mal. Ele venceu o pecado por mim e por você. E Cristo nos oferece salvação. Cristo nos oferece recomeço. Cristo nos oferece uma vida nova. Cristo nos oferece um lar novo. Cristo nos oferece, irmãos, o verdadeiro amor. O amor de Deus. Cristo veio para esse mundo para trazer liberdade, para trazer libertação para a humanidade, porque o diabo tem escravizado a humanidade, não é de hoje, mas Cristo desceu a esse mundo para libertar os homens, para libertar a humanidade da prisão de Satanás. E Cristo na cruz do Calvário assim o fez. E na manhã da ressurreição, Jesus triunfou sobre o mal. E Jesus venceu para a nossa alegria, para a nossa salvação, para a nossa liberdade, para a nossa felicidade. E eu quero fazer aqui um paralelo, irmãos, com vocês. Qual é a sua luta? Qual é a tua dificuldade? O que você está enfrentando? Que eu, por ser humano, não sei, mas Deus sabe. Jesus é o nosso Salvador. Lute com Ele. Faça de Cristo a sua arma. Faça de Cristo a sua armadura. Faça de Cristo a tua espada. Faça de Cristo o teu escudo. E tenha certeza, meu irmão e minha irmã, que você irá vencer. Que hábitos acorrentam você? Que hábitos te prende? Deixa você um presidiário, um prisioneiro. Jesus é o único que pode nos dar libertação.
a partir do momento que nós confessamos e entregamos na mão dele a nossa vida. Confesse quem você é. Não esconda os seus pecados de Deus. Diga para Deus a sua luta, a sua enfermidade diária. E você vai ver o resplendor da luz gloriosa do céu descer sobre a sua vida e você triunfar sobre essa dificuldade que você está enfrentando. A Bíblia diz que no mundo tereis aflição. E Jesus continua dizendo: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e você também vencerá. Quando nós invocamos o nome de Cristo para a nossa vida, nós vencemos o mundo. E o terceiro ponto, que atitude escraviza você? Qual é o grande problema? Qual é o grande mal da tua luta, né? Da tua vida? Eu quero dizer uma coisa para você. A graça de Cristo te liberta. A graça de Cristo te transforma. A graça de Cristo é o poder de Deus em nossa vida. É o poder dele conosco. Abra o seu coração ao Senhor. Não endureça, não faça como o faraó fez no passado, que endureceu o seu coração. E o resultado de faraó no final foi o que? Foi a morte. Ele foi engolido pelas águas. E aquele que se sentia como se fosse o próprio Deus, acabou. Virou pó. E este será o resultado de todos aqueles que se opor a Deus. Vão virar pó, vão virar poeira cósmica, irão deixar de existir para sempre. Mas você não. Jesus pagou um alto preço por você. Jesus derramou o seu sangue por você. Jesus entregou a sua vida por você para libertar você da escravidão do pecado, das correntes que nos prendem nesse mundo. Cristo morreu para nos dar libertação. Não resista mais. Pare de lutar sozinho. Lute com Deus e você vencerá o inimigo. Irmãos, eu vou ler um pequeno tópico do livro que nos mostra, algo muito importante para o sermão de hoje, que diz assim: pense nas maravilhas da criação. Pense em seus olhos, em como eles se ajustam à luz e à escuridão. Eles regulam o foco, podem perceber as cores e enxergar em 3 dimensões. Pense em seu cérebro e nos processos bioquímicos que ocorrem com assombrosa complexidade e velocidade para poder processar e interpretar tudo o que os olhos estão vendo. É dessa maneira que podemos apreciar a beleza de um pôr do sol e as delicadas cores de uma orquídea. Pense na força da gravidade. Ela é fundamental para manter a ordem do universo, mas ninguém foi capaz de explicar o que ela é realmente ou como foi configurada. Pense nos mistérios do tempo, do espaço e da matéria e como eles estão interrelacionados. Pense na energia do átomo e nos resplandecentes sóis. Existem bilhões e bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas. Para onde quer que nos voltemos, as maravilhas da criação nos enchem de admiração e deslumbramento. Que universo, que Criador! Por isso louve aquele que
que tudo desenhou e tudo trouxe à existência. Louve aquele que tudo ordena e tudo sustém. Adore aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Adore a Deus. Que Deus maravilhoso é esse? Que poder é esse? Irmãos, para finalizar o sermão de hoje, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes 12, versículo 13. Diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Olha só, irmãos, de tudo que eu e você iremos ouvir ao longo da nossa vida, o mais importante é isso, é guardar os mandamentos de Deus, pois esse é o dever de todo homem. Vocês não lembram da história de Pompeia no começo? Eles rejeitaram os alertas que foram dados, eles rejeitaram a mensagem de Deus que foi dada, e o resultado foi quando o vulcão entrou em erupção, eles foram destruídos. Isso não te faz lembrar uma outra história? De um outro alerta que está sendo pregado ao mundo, de um Jesus que está prestes a vir, de sinais que se repetem cada vez mais, e mesmo assim as pessoas estão se fechando e acham que esses sinais são coisas normais, são coisas rotineiras, mas não são, meus irmãos. Esses sinais estão mostrando para esse mundo que o Filho de Deus está voltando. Não cometam o erro de Pompeia, que foi pega de surpresa e foi destruída. A mensagem urgente é: Jesus está voltando. E nós precisamos transformar a nossa vida. Nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados. Nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos obedecer à lei de Deus, porque este é o Deus verdadeiro, aquele que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O mesmo Deus que tirou o povo da terra do Egito, que libertou o povo nas mãos de Faraó, é o mesmo Deus que foi cravado em uma cruz, mas que ressuscitou e subiu aos céus e está prestes a vir. E ai de mim e ai de você, se rejeitarmos os alertas de Deus. Eu convido você a orar comigo. Querido Deus, amado Pai, Criador do céu e da terra, Pai, não queremos cometer o mesmo erro daquelas pessoas da cidade de Pompeia, onde elas rejeitaram a salvação, onde elas se fecharam. Pai, queremos transformação, queremos que o Senhor transforme o nosso coração e a nossa mente. Queremos que o Senhor transforme a nossa vida e que nós possamos andar na Tua obediência, na obediência da Tua palavra. Guarda cada uma dessas pessoas que estão te assistindo nesse exato momento. E também, ó Pai, guarde aquelas que ainda irão assistir essa mensagem. No doce nome de Jesus. Amém. Eis-me aqui, eu vivo porque eu obedeci, e eu vivo para obedecer. Antes do primeiro mundo, antes do início, estavas lá.
por obedecer. Obedecer.